Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui falando direto e reto. Gente, para mim, existe 7 coisas que deixam as pessoas incomodadas nessa vida. É a chamada dor de cotovelo, conhecido também por pessoas recalcadas, tá bom? E eu vou falar aqui para vocês sobre elas. E se você se identifica no sentido de concordar, você assinala para mim aí nos comentários, né? Qual tipo de pessoa que você acha que incomoda muito para as pessoas. Mas não incomodar, gente, no sentido negativo. As pessoas se sentem, né, desconfortáveis com esse tipo de gente, mas não porque essas pessoas são ruins. É porque essas pessoas justamente são pessoas que têm coisas boas que os outros gostariam de ter, tá bom? Essa incomodação que eu falo é no sentido assim, não porque a pessoa está fazendo o mal, porque essas pessoas, pela vontade das outras, só o fato de elas existirem, as outras já ficam com dor de cotovelo, tá bom? E eu já lidei com muito tipo de pessoas, né, desse tipo, e eu vou falar aqui para vocês. Gente, a gente vive num mundo muito competitivo. Brasil, então, muito competitivo. E muito mais, e quanto mais você vive num país que é desprovido dessas coisas, ou tem essas coisas em pouca quantidade, maior a competitividade, tá bom? Por exemplo, se eu pegar um país rico, em todo lugar tem gente ruim e boa, né? País rico, país pobre. Mas país em que a economia é muito forte e uma boa parte das pessoas são ricas, elas não vão se incomodar com quem tem boas condições financeiras, porque elas estão quase ali no mesmo patamar, entendeu? Só para poder introduzir aqui nosso assunto. Então as pessoas, gente, elas têm qualidade diferente, coisas diferentes, que elas herdaram, já nasceram assim, e outras que elas adquiriram depois que nasceram, com tempo, com trabalho. E tem gente que não se conforma, entendeu? Em ver que o outro tem uma coisa que ela gostaria de ter. Você pode dar o nome que quiser isso. Você pode dar o nome de inveja, recalque, porque tá tudo no mesmo pacote, né? Geralmente uma pessoa invejosa, ela é recalcada. A pessoa que é recalcada, ela tem também um pouco de inveja. A pessoa que tem dor de cotovelo, quando o outro tá vencendo, tá tendo uma coisa que ela não tem, não deixa de ser uma inveja disfarçada. Então, é tudo no mesmo pacote. E eu vou falar de 7 coisas que muitas pessoas ficam incomodadas. Às vezes elas não falam. E às vezes o incômodo é tão grande que elas começam a manifestar com palavras, com perversidade, entendeu? E eu vou dizer, a primeira, ó, pessoa bonita de corpo e rosto. Gente, você já reparou que onde chega uma pessoa bonita de corpo e rosto, sabe aquela pessoa que é bonita, de chamar atenção, né? A gente sabe que beleza, gente, é uma coisa subjetiva, né? O que é bonito para você pode não ser para mim. Cada um tem um padrão de beleza que deseja, que quer, que acha, que não acha. Mas existe aquela pessoa que, no geral, sabe? Na opinião geral, ela é bonita. Ela não pode dizer que aquela pessoa é feia, mesmo que o padrão dela de beleza seja muito grande, muito alto, entendeu? Ou inexistente. É aquela pessoa que onde chega ela para o trânsito. Pode ser homem, pode ser mulher, rapaz, moça, velho, novo. Eu tô falando aqui de beleza, tô falando de idade. Aquela pessoa é bonita de rosto e corpo. Pessoas bonitas de corpo e rosto, gente, ela chama muito a atenção. E ela começa a se incomodar. Ó, se numa academia, né? Academia é um lugar onde as pessoas mexem muito com o ego, né? Com a estética, com a vaidade, com a saúde, com tudo, né? E existe uma competição também silenciosa que as pessoas não falam, né? Todo mundo fala assim, ah, eu tô indo pra academia para melhorar o meu corpo por causa de saúde. Uma boa parte de pessoas são isso. Mas tem pessoas também que elas começam também a se comparar umas com as outras na academia. Quem frequenta a academia, gente, sabe que nesse ambiente rola isso. Ou como em qualquer outro. Mas eu vou falar especificamente a academia, porque, né, lá as pessoas elas estão interessadas não só com a saúde, mas elas também querem ter uma estética legal. E não tem nada demais nisso. O que eu acho errado é a competição. Por que você tem que se comparar ou competir, né? Aí se tem uma que tá com o músculo mais torneado, a outra já vai correndo para querer tá. Mas ela não quer tá com o músculo mais definido, o corpo, o abdômen, por ela, porque ela gosta. Ela quer competir com a outra. Pessoas bonitas de corpo, de rosto, gente.
às vezes é até rejeitado em determinados lugares, é alvo de fofoca, de piadinha, de conversinha. Não pense você que é só feio, entendeu? Que é alvo de piada, não. Quando uma pessoa entra num ambiente em que as outras têm uma beleza razoável, né? Ou até mesmo abaixo, eu já falei que beleza é uma coisa subjetiva, mas para mim poder construir aqui meu pensamento, né? Você já deve ter visto. Entrou uma mulher bonita lá, as outras começam a ficar se sentindo ameaçada. Entrou um homem bonito num bairro, chegou de uma cidade, ele já começa a ficar ameaçado achando que a esposa dele vai olhar para esse homem bonito. Da mesma forma, né, as mulheres, né, ainda mais as mulheres que são muito assim competitivas entre si. Se naquela rua que ela mora, né, é uma rua de pessoas que a beleza é simples, tudo, vier de outro bairro, de outra cidade para morar, para visitar, né, ou até para trabalhar ali, uma mulher muito bonita, daquela beleza que chama a atenção, as outras, não é todas, né, gente? Eu tô falando com esse certo tipo de pessoas. As outras já ficam toda recalcada. Aí começa o quê? A tentar manchar a reputação da pessoa. Se essa pessoa muito bonita, ela consegue um cargo de confiança, né? Principalmente mulher, todo mundo já fala, olha aí, ó, ela conseguiu o cargo porque ela passeia com o chefe, porque ela tá dando em cima do chefe. Mas às vezes a pessoa é bonita, gente, mas ela é talentosa. Entendeu? Mas as pessoas que são recalcadas, que às vezes não tem aquela beleza, ou gostaria de ter aquela beleza, tenta difamar aquela pessoa, que é para aquela pessoa sair daquele meio, porque ela se sente ameaçada. Pessoas que têm corpo bonito também, escultural também, chama muita atenção, né? Que às vezes aquela outra que tá olhando queria ter um corpo daquele jeito, e ela se sente às vezes diminuída. E a questão da pessoa diminuída é assim, né? Antes eu achava que quando uma pessoa era diminuída, ela ficava quietinha no canto dela, retraída. Não, as pessoas diminuídas, o que elas fazem? Elas diminuem. Por quê? Se sentir diminuída é uma coisa que dói tanto, então a pessoa precisa dar um jeito o quê? De colocar para fora o que ela sente. Então ela diminui os outros. Às vezes ela vê aquela pessoa que você olha assim, não tem defeito nenhum. Alguém vai achar o defeito, falar, não, fulano é bonita, mas a boca é grande, mas o olho é grande, mas é baixa, mas o cabelo é assim, é assado. Isso aí é recalque, gente. Pessoas bonitas incomodam. Eu já vi pessoas bonitas perderem emprego porque são bonitas. Entendeu? No sentido assim, às vezes, o chefe contratou aquela moça pelo talento dela, pelo currículo dela mesmo, né? Porque tem pessoas que são bonitas, gente, são talentosas. Não é tudo que a pessoa usa beleza para conseguir as coisas. Mas às vezes a mulher do chefe se sente ameaçada com aquela moça ali. Acha que os dois vão se envolver, né? E se ela puder influenciar o marido a mandar aquela moça embora, manda embora. Pode ser também um rapaz, tá, gente? Tanto serve para qualquer gênero, homem ou mulher. Outra coisa que incomoda, pessoa inteligente. Gente, se numa família, você pode ver, a inveja, o recalque já nasce na família. E quando eu falo família, pessoas consanguíneas ou pessoas também que moram dentro de uma mesma casa, né? Que hoje em dia as famílias, elas são bastante assim, híbrida, né? É formada de às vezes pessoas que não têm vínculo sanguíneo ou tem grau de parentesco distante, mas estão numa casa convivendo, se tornou uma família. Se aquela pessoa na família ela é inteligente, né? É aquela que se sobressai. E o conceito de inteligência, gente, é muito amplo, tá bom? Inteligência não é só gente que estuda, que faz 2 faculdades ou faz não sei quantos idiomas. Não. Pessoas inteligentes, elas são vistas de várias maneiras, né? Você identifica de várias maneiras pessoas inteligentes. Por exemplo, pessoas que sabem se comunicar bem, né? Pessoas que sabem se comunicar bem. Chega num ambiente onde as pessoas não sabem se comunicar, não sabem falar. Essa pessoa sabe se comunicar bem, né? Essa pessoa, ela consegue resolver certos problemas ali na empresa, na família, com uma sabedoria. São pessoas inteligentes. A inteligência, gente, não é só estudo, não é só caneta e papel, tá bom? Ela se manifesta de várias maneiras. Então, se numa família tiver pessoa inteligente, os próprios irmãos daquela pessoa de sangue já ficam com inveja recalcado. Inteligência e sabedoria também, né, gente? Que são 2 coisas parecidas, mas são distintas, tá? Olha o caso que aconteceu com José. Com José da Bíblia, né? Ele tinha sabedoria de Deus, sim, e tinha inteligência também. Porque ele lidou com as coisas, né? Quando ele era governador do Egito.
Já na casa dele, os irmãos dele já tinham uma inimizade. Pra você ver como uma coisa, a pessoa inteligente, a pessoa sábia, ela incomoda a gente, né? Ele era vítima de piadinha, o José da Bíblia. Leia no livro de Gênesis, tá bom? O livro de Gênesis fala de José. Acho que é do capítulo 30 e pouco, assim, mais ou menos, tá? Procura lá na Bíblia. Então, José, ele tinha muita sabedoria, né? Há uma diferença entre sabedoria e inteligência, né? A sabedoria você não adquire na faculdade, né? A inteligência, você nasce com ela, mas você pode desenvolver. Mas, enfim, esse aqui não é o assunto. Então, ele incomodava pessoas de inteligente que ela tem uma habilidade, né, para consertar uma coisa. Ela chega num ambiente onde ninguém sabe fazer nada, onde ninguém sabe resolver um problema, onde ninguém sabe tratar bem um cliente, onde ninguém sabe vender um produto. Se ela tiver mais habilidade, ela começa a ser alvo de fofoca, ela começa a ser alvo de tudo. Pessoas inteligentes incomodam, tá bom? O quarto tipo de pessoa, gente, que incomoda. Vê se você se identifica. Se você já sofreu algum tipo de prejuízo por ter essa qualidade, ou já viu pessoas sofrendo. Escreve aí nos comentários, tá bom? Pessoas que têm força física e mental. Por incrível que pareça, né? Às vezes tem pessoas que são fortes fisicamente, né? Às vezes nos esportes, elas participam de competições. Elas também são alvo de inveja. Porque nesse mundo, gente, muitas coisas são cultuadas, são valorizadas. A beleza é valorizada, a juventude é valorizada, a força em alguns lugares tem um valor. Pode ser que no lugar que você esteja, uma pessoa forte seja vista como, né, uma pessoa qualquer. Mas pessoas que têm força física, preparação física, você vê a pessoa com um físico legal e que também, acompanhado disso, ela tem uma mente forte. Por quê? Ela não se deixa levar pelos outros, ela tem personalidade, ela sabe se impor, entendeu? Ela sabe como agir em determinadas situações. Eu tô agregando a força física com a força mental, tá bom? E emocional também, por que não? Porque as duas coisas têm que estar juntas, né? Porque nós somos o quê? Corpo, alma e espírito, né? Nós não somos apenas corpo. Então esse tipo de gente incomoda, porque isso aí é uma qualidade, é uma habilidade. E às vezes a pessoa ela não era forte sempre. Ela foi desenvolvendo no decorrer dos dias. Mas ninguém quer saber disso. Olha aqui. Pessoas que incomodam. Pessoas verdadeiras e transparentes. Gente, olha, eu sou essa pessoa, tá? Verdadeira ou transparente. Eu acho que só de eu reconhecer, já vai ter muita gente que vai achar que eu tô me achando. Gente, eu já sofri muito por ser uma pessoa verdadeira e transparente. Eu chegar num ambiente em que todo mundo é falso, que todo mundo bajula, que todo mundo fala o que o outro gosta de ouvir, e eu ser aquele tipo de pessoa que fica reservada, né? Não que eu era metida, mas as pessoas transparentes, reservadas, são vistas como metida, tá? Você já deve saber disso. E ser uma pessoa verdadeira. E quando eu falo verdadeira, gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Verdadeira não é aquela pessoa que fala tudo que vem na boca, tá? Né? Que ofende as pessoas, ou que fica contando o segredo do outro, ou que coloca toda a vida dela pessoal para os outros saber. Não, isso aí não é pessoa verdadeira, isso aí é pessoa boca aberta, tá? Pessoa verdadeira é aquela pessoa, gente, que o caráter dela tá definido. Ela não se amolda de acordo, igual o camaleão, vai mudando de acordo com o ambiente. Entendeu? Ela é verdadeira. E se ela precisar manifestar essa verdade, ela manifesta em palavras, em atitudes. Elas são transparentes por quê? Porque você sabe quem elas são. Elas não ficam envolvidas em máscara. Uma hora tem uma máscara de uma coisa, outra hora tem uma máscara de outra. Gente, pessoas verdadeiras nesse mundo transparente incomoda. Falar a verdade nesse mundo, gente, é como se cometesse um delito. Se você fala a verdade, ou chama as pessoas para uma reflexão de um problema, ou não fica do lado de uma pessoa opressora, você já é apontado, taxado, em alguns lugares você é punido. Eu tenho certeza que você experimentou até isso na família, né? De repente você tem uma família toda que é falsa, que todo mundo vive lambendo todo mundo, né? Não tem coragem de falar a verdade, passa a mão na cabeça na hora dos erros, e você se resguarda de querer agir igual essas pessoas. Pois é, você vai comprar briga e você vai ser apontado.
Mas não deixa de ser o que você é por causa dos outros, não, tá? Porque ser transparente nesse mundo verdadeiro é uma qualidade nobre e raríssima. Porque nós estamos vivendo um mundo que todo mundo, a maioria das pessoas, elas têm um preço. Mas tem gente que tem valor. Pessoas transparentes e verdadeiras têm valor. Não tem preço, porque ninguém pode comprá-las, tá bom? Outro tipo de pessoa, sexto tipo de pessoa que incomoda. Pessoas que conquistam carisma, né? Não bajuladora, falsa, interesseira, para adquirir alguma coisa. Pessoas que onde ela chega, ela tem aquele carisma, não só de palavras, mas ela gosta de lidar com pessoas, né? Ela olha a dor do outro, a necessidade, ela tenta ajudar sem prejudicar, e ela acaba cativando as pessoas, adquirindo muitos amigos, muitos admiradores, entendeu? E as outras que não são assim, não conseguem desenvolver esse carisma, essa empatia, né? De ajudar o outro, de se colocar no lugar do outro, elas ficam o quê? Com dor de cotovelo, elas ficam recalcadas. E começa a falar mal dessa pessoa que tem carisma. Aí, ó, ela é assim porque ela está interessada em alguma coisa. Ela é assim porque ela está interessada em pedir dinheiro. Alguma coisa ela quer, porque ninguém é assim de graça. Então as pessoas que são carismáticas, de coração, né? Pessoas bondosas que têm boas virtudes, elas incomodam, porque a gente vive num mundo de muita maldade. Sétimo e último tipo, tá, gente? De pessoas que incomodam, né, na sociedade. Pessoas que têm todas essas características juntas. Ê! Você conhece alguém? Gente, agora eu peguei pesado. Mas tem? Como que pode um ser humano só ser bonito de corpo, de rosto, ser inteligente, famoso, rico, forte, bem emocionalmente, que conquista o carisma, ser verdadeira, transparente? Tem. Não olha pra mim não, tá? Não sou eu não, tá? Eu tenho uma outra característica, mas eu acho que só tem uma aí que eu te falei que eu sou transparente. Mas as demais eu não tenho. Entendeu? Essas pessoas que têm todas essas qualidades juntas. Ah, gente, eu esqueci, tá? Uma outra. Pessoas que são ricas e famosas. Eu falei que eu tinha falado 7, mas faltou uma aí. Gente, pessoas ricas, famosas, não precisa nem dizer, né? Você chega num lugar com um bom carro, uma boa casa, a pessoa não quer saber o quanto você lutou para ter, né? E você tem, às vezes, boas roupas, você é joia, as pessoas veem que você tem um patamar social muito alto. Às vezes não é famosa, mas você é rica. Ou às vezes tem os dois. Onde essa pessoa chega, ela é alvo de burburinho, de conversinha, de fofoca. Agora, quando você junta tudo isso, e tem, gente, tem ser humano que conseguiu desenvolver todas essas habilidades. É raro? É. Pode ser que seja um entre 1 milhão, né? Porque nós não conseguimos realmente ter tudo. Mas existem outras habilidades que eu não coloquei aqui. Gente, pessoas que têm todas essas características juntas, elas vão ter que pedir muita proteção para Deus nesse mundo, porque ela tem quase tudo que todo ser humano gostaria de ter. Entendeu? E quando as pessoas veem que essas pessoas têm tudo isso, gente, o que vai ter de pedrada? Você vai ter que ser uma pessoa, gente, que tem muito jogo de cintura para viver no meio, onde as pessoas não têm essas características todas, ou tem 2, não tem 3, não tem 4, tem 5. Gente, eu não estou dizendo aqui que nessa lista de 7 pessoas que incomodam, eu não estou dizendo aqui que as únicas qualidades do mundo são essas, tá bom? Eu estou dizendo que essas pessoas causam incômodo, causam desconforto. E você sabe que causa. Né? Alvo de inveja, de conversa, né? É alvo de fofoca, de muitas outras coisas. Esse tipo de gente incomoda. Eu não estou dizendo que a pessoa só é legal se ela tiver essas características, não. Aqui, tem pessoas que não têm nenhuma dessas características, mas elas têm outras virtudes, que eu posso estar falando em outro vídeo. Mas olha, rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Se você é homem e mulher, menino ou menina, senhor ou senhora, tem todas essas características juntas, primeiro que você, né, é 1 em 1 milhão. Você tem bastante recurso e eu espero que você use tudo isso para ser bênção na sua vida, né? Porque nada adianta você ter tanta característica e você não ser bênção nem para você, nem para o próximo, tá bom? Mas tem sim, tem pessoas que têm todas essas. É difícil, sim, mas isso não quer dizer que quem não tem essas que eu citei
não tenha valor para Deus nem para a sociedade, tá bom? Entenda muito bem o propósito do vídeo, eu estou contextualizando, infelizmente esse tipo de gente incomoda sim, e você vai ter que se resguardar muito, não querer confiar em todo mundo, não falar tanto, mas você não vai deixar de desenvolver as suas habilidades e as suas características ou física ou de qualidade por causa dos outros, não, tá bom? Se Deus te deu, é para você usar da maneira correta. Não se esquive por causa dos outros, não se anule. Você não tem que se encolher só porque tem alguém recalcado, só porque tem alguém invejoso, não. Porque senão você vai ter que sair do mundo, porque em todo lugar você vai encontrar, tá bom? E é até bom que você tenha ficado aqui comigo esse tempo todo, assistindo esse vídeo, porque cada um sabe as características que tem. E você precisa saber lidar com sua característica, entendeu? E saber se desenvolver no mundo com ela, porque vai ter muita gente que vai ficar revoltado, tá bom? E você não vai sair do mundo por causa dessas pessoas. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe. E aí, você tem uma dessas características aqui? Qual que você tem? Você tem todas? Você é uma pessoa que foi premiada com todas ou com outras que não estão aqui? Conversa comigo aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado, tenha um bom dia e até lá.